Pessoal, quando eu gosto de falar para personal trainer, assim como no congresso, como a gente vem falando aqui hoje, acredito que os nossos outros colegas eles falaram também, eu pensei em alguma coisa prática. Como assim prática para vocês? O HIIT é uma coisa que explodiu há alguns anos atrás, a gente utiliza isso de maneira a rodo, vamos dizer assim, né? A gente utiliza de diversas formas. A gente vê diversos tipos de formas de monitorar, diversos tipos de formas de trabalhar com o HIIT, mas no final das contas, com pouca aplicabilidade prática, né? Com embasamento científico e com pouca aplicabilidade prática. Então, meu principal objetivo com vocês hoje aqui nessa conversa realmente mostrar, simplificar o HIIT, o que é o HIIT, de onde surgiu o HIIT, o que é mais comum dentro do HIIT, quais são os benefícios fisiológicos do HIIT, principalmente o treinamento aeróbico contínuo, que ele é muitas das vezes, por consequência das suas adaptações fisiológicas, mais comparado, né, pela literatura, e também como que a gente pode usar o HIIT de maneira prática, né, porque, como eu falei com vocês, eu hoje nem me apresentei, né, já entrei falando aí, nem me apresentei, sou Rodrigo Pedreiro, sou professor da Universidade de Estácio de Sá do Campus Nova Friburgo e da Faculdade de São Antônio de Pádua, meu curso de graduação em Educação Física e outros cursos afins na área da saúde. E também trabalho com treinamento personalizado há um bom tempo, trabalhei já com preparação física de atletas. Hoje eu possuo um espaço onde eu, na verdade, trabalho com um atendimento personalizado e eu acredito exatamente nessa aplicação prática dos conhecimentos que a gente adquire através dos últimos anos de estudo aí, e o HIIT sempre esteve presente dentro das minhas aplicações, tanto prática quanto na questão de estudo, desde especialização, mestrado e também durante o doutorado, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, vai aparecer rapidinho aí para vocês o Éder, porque o Éder está aparecendo para mim. Acredito que foi aí, não foi? Passando para o modo de apresentação. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre HIIT, né? Inicialmente, toda vez que eu começo falando sobre algum tema, seja ele qual for, eu gosto sempre de deixar bem claro a questão de conceitos e definição, conceitos e definições, né? Quando a gente fala de HIIT, né, a gente pode ter, como uma pesquisadora muito conhecida, a Veronique Billat, ela conceitua o HIIT para a gente como o treinamento intervalado que vai ser formado, constituído por séries repetidas de exercícios de intensidade alta a moderada, no caso de moderada a alta, né, mescladas com períodos de descanso. Esse descanso ele pode ser com uma intensidade reduzida ou também de maneira passiva, que seria sem a necessidade de realizar o exercício físico, tá? O HIIT, na verdade, o treinamento intervalado de alta intensidade, na tradução para o português, eu gosto muito de falar que, em termos de conceito e definição, ele é diferente do treinamento intervalado propriamente dito. Por que, Rodrigo? O HIIT ele tem uma diferença do treinamento intervalado. Simplesmente pelo fato da palavra intensidade, alta intensidade, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um treinamento intervalado e ele não ser de alta intensidade, tá? Então, a maior parte da minha conversa com vocês hoje vai discorrer sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, que muitas das vezes é utilizado para otimizar o tempo e mostra para a gente, em diversos estudos científicos, em alguns deles a gente vai ver bem brevemente aqui, que ele consegue promover adaptações a níveis similares, né, em alguns componentes fisiológicos, até mesmo comparado com o treinamento aeróbico contínuo, desde que você tenha que fazer um volume maior de treinamento, como se faz os treinamentos aeróbicos de 30, 40, 50 ou até mesmo uma hora de treinamento de intensidade mais baixa. Então, o HIIT veio com uma forma prática para, de certa forma, conseguir ter bons resultados a níveis de tempo muito mais reduzido comparado com o treinamento aeróbico contínuo convencional. Que quando a gente fala desses conceitos, a gente poderia ficar aqui várias horas só falando de conceitos, porque há diversos tipos de conceitos de HIIT diferentes, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho do HIIT pela questão histórica. Muito se acredita que o HIIT seja muito novo, né? A maioria dos profissionais que atuam no mercado de trabalho, Rodrigo, a tendência agora é HIIT, né? Mas o HIIT talvez seja uma das abordagens bem antigas, né? Formas de métodos de treinamento para a melhora do desempenho, tá? Antes mesmo dessa imagem que eu mostro para vocês aí, antes mesmo de 1945, existem relatos, né, que eram utilizados treinamentos onde você intercalava altas intensidades ou percursos, metragens, por descansos, sejam eles ativos com uma intensidade reduzida,
difundida ou de formas passivas dentro da preparação física, até mesmo de atletas como maratonistas ou fundistas, tá? Então, esse tipo de treinamento ele foi, de certa forma, sendo utilizado de maneira empírica. Seria uma maneira empírica, seria uma forma que a gente não teria uma comprovação científica para tal fato. E como na maioria dos casos, os Jogos Olímpicos eles foram fundamentais para mostrar ao mundo determinadas metodologias de treinamento. Por que eu falo isso? Se eu sou um treinador lá atrás, tá? Vamos lá, 1945, por exemplo, e quero apresentar ao mundo um método que eu aplico no treinamento e é eficiente ao nível de desempenho do atleta, isso só vai ficar evidente quando esse meu atleta, ele, por exemplo, consegue ter um desempenho muito significativo durante os jogos, aí você vai ter uma visibilidade grande. Opa, peraí, que método de treinamento é esse que esse pessoal está usando, que esse cara, que esse treinador usou? Foi exatamente assim que aconteceu. Apesar do HIIT já ter sido usado antes mesmo desse período que eu acabei de falar para vocês aqui, em 1945, ele veio à tona através dos trabalhos, só pegar uma ponteiro aqui que a gente tem, através dos trabalhos do treinador Net, com o seu atleta, Emil Zatopek. O Emil Zatopek, ele basicamente fez uma Olimpíada fora da curva, vamos dizer assim. Então, a partir desse momento, a gente considera um nascimento do HIIT, de uma maneira de apresentação desse método de treinamento no mundo. Só para vocês terem noção, o Zatopek ele ficou conhecido na época dos Jogos Olímpicos como uma locomotiva humana. Acreditem, pessoal, ele venceu os 5 metros, os 10 mil metros e a maratona na mesma Olimpíada. Os treinos dele era totalmente baseado em treinamentos intervalados, onde ele fazia aproximadamente 100 estímulos de 400 metros por intervalos de 200 metros de descanso ativo. Então, veio exatamente a público, ao mundo, apresentado o HIIT através de um bom desempenho, de um excelente atleta. E aí, então, surgiram diversos tipos de interesses para a questão do entendimento desse tipo de treinamento, desse método de treinamento. Só que o primeiro artigo científico publicado pelo HIIT, tentou investigar aspectos relacionados ao HIIT, mesmo após essa que a gente vai chamar apresentação insignificante do Zatopek, ocorreu apenas em 1959 por dois pesquisadores alemães, onde eles relataram, descreveram algumas respostas fisiológicas relacionadas a esse método de treinamento. A partir daí, após essa primeira publicação, a gente teve diversos números, artigos produzidos hoje, se a gente entrar, por exemplo, no Medline, a gente vai ter lá centenas de artigos que avaliam HIIT em diversos aspectos, tais para melhora do desempenho, tais para respostas a nível de promoção de saúde, em diversos tipos de situações e condições, tá bom, pessoal? Quando a gente fala das características e das variáveis, é bem importante a gente deixá-las bem claras. Tá? As características, talvez, elas são mais fáceis da gente observar. Tá? Por quê? Porque as características elas estão intimamente implantadas durante o treinamento do nosso aluno. Já as variáveis, talvez, para a gente que aplica na prática ali com o nosso aluno personal, por exemplo, que quer fazer o HIIT, a gente não consegue observá-las de maneira tão fácil, assim, no cotidiano, conversando principalmente com colegas de trabalho, como a gente consegue compreender as variáveis de treinamento de força, tais como séries, posições, intervalos, séries, e por aí vai. A gente tem diversos tipos de variáveis no treinamento de força, se manipuladas, vão fazer com que a gente tenha adaptações diferentes e, ao longo prazo, uma periodização dessas variáveis juntamente com métodos e outros pontos vão fazer com que a gente melhore ou chegue a um determinado objetivo do nosso aluno. Não vai ser diferente, tão importante a gente entender também essas questões das variáveis do treinamento, intervalo de alta intensidade. Quais são as características do ritmo? Preferi para vocês dividir em 2 pontos bem simples, de maneira resumida. Pontos positivos. Eu conseguindo adaptar o HIIT para o meu aluno, eu tenho uma capacidade de conseguir realizar uma manutenção das intensidades a níveis superiores do que tradicionalmente eu conseguiria se eu estivesse realizando um exercício de maneira contínua. Né? Então isso é um ponto positivo porque vai me trazer benefícios que o treinamento de maneira contínua ele não poderia me fornecer. Tá? Outro ponto importante relacionado à questão dos aspectos positivos das características do HIIT é que, apesar dele ser um tipo de exercício curto, considerado principalmente com treinamento aeróbico, em comparação, por conta exatamente dessa alta intensidade, ele tem um custo energético, um gasto
energético considerável, o que pode também contribuir para outros tipos de adaptações, pelo qual a gente pode prescrever para o nosso aluno. Agora, quando a gente fala na questão dos aspectos negativos desse treinamento, a gente pode sugerir, resumidamente também, uma maior necessidade de ajuste durante o próprio treinamento. Então, beleza. Se eu estou realizando um treinamento intervalado agora, eu vou ter que, se estou na bicicleta, se estou na esteira, independente da modalidade que eu esteja executando um treinamento intervalado, eu vou ter que ajustar intensidade para que eu alterne os movimentos com intensidades mais altas, com intensidades mais baixas. Então, eu vou ter que manipular, eu vou ter que ajustar esse treinamento durante todo o protocolo que eu estou prescrevendo para o meu aluno, tá? Então, isso é mais trabalhoso. Isso é um ponto que é mais difícil da gente, muitas das vezes, da gente controlar, e a gente vai ver um pouquinho quais desses pontos são ainda mais significativos, né? Quando o nosso aluno, por exemplo, ele vai correr na rua e não tem, por exemplo, um frequencímetro, não tem nada para controlar, por exemplo, a intensidade desse tipo de exercício, tá bom? E também, necessariamente a gente está trabalhando com intensidades mais altas, a gente tem um maior risco de lesões, obviamente, né, por conta dessa maior intensidade, tá? Além disso, a gente poderia citar outros aspectos negativos, tais como a questão da aderência em pessoas sedentárias, exatamente também por conta de uma maior intensidade, né? As pessoas sedentárias e principalmente pessoas que estão acima do peso, aquele aluno nosso que está com obesidade, ele possui fisiologicamente, por conta do aumento do tecido adiposo, né, por conta do aumento de citocinas inflamatórias que a gente tem, uma depressão nos valores, nos índices de testosterona, melhorar a potência anaeróbia, lático. Qual que é o meu objetivo? Tá? A gente sabe que os substratos energéticos, né, assim como a contribuição dos sistemas energéticos, elas são totalmente dependentes na questão do estímulo, né, e da intensidade, na questão da intensidade, do volume do treinamento que a gente está fazendo. Então, o estímulo e a recuperação, eles vão afetar, por exemplo, a minha adaptação a longo prazo. Então, se eu quero melhorar determinados tipos de capacidades, eu tenho que exatamente pensar nessa questão de estímulo e recuperação. Quando a gente fala mais a fundo em estímulo e recuperação, a gente vai acabar falando das variáveis do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade, né? Porque dentro de estímulo e recuperação, a gente tem diversas outras variáveis que vão se associar com ela e a gente tem que observar para exatamente conseguir melhorar as capacidades que a gente quer desenvolver no nosso aluno, tá? Quais seriam essas variáveis do treinamento intervalado de alta intensidade? Primeiro que a gente tem que definir qual modalidade. Rodrigo, como assim? O HIIT não pode ser só realizado em uma esteira ou numa bicicleta? Não. Ele pode ser realizado com o peso do próprio corpo. Eu utilizo o treinamento intervalado de alta intensidade na preparação física de atletas de luta, durante os próprios movimentos na luta, seja de um atleta de jiu-jitsu, seja de um atleta de boxe, seja de um atleta de muay thai, ele vai realizar os treinamentos intercalando altas intensidades e baixas intensidades, e eu vou variar isso ao longo da periodização, dentro da modalidade específica, considerando aquele princípio do treinamento desportivo que a gente chama de especificidade. Então, chegou para você um aluno de personal e ele tem uma especificidade de atuar em uma outra modalidade que você quer trazer uma melhora no rendimento, no desempenho desse aluno, atleta, às vezes seu, você consegue fazer isso com o HIIT, tá? Lembrando que com o HIIT eu consigo, de certa forma, reproduzir condições de determinadas ações de determinados esportes. Então, eu posso ter lá uma ideia de quantos tiros eu vou precisar que esse atacante meu tenha que dar, por quanto tempo que ele faz isso nos tiros, por quanto tempo que ele descansa, e através disso eu manipular para melhorar exatamente os sistemas energéticos, as condições que eu quero desenvolver naquele aluno meu que está precisando daquela melhora, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é a modalidade, tá? Na regra, na prática, o que chega para mim são pessoas que querem, muitas das vezes, reduzir o percentual de gordura ou melhorar sua capacidade cardiorrespiratória na prática, né? E o HIIT, ele atua dessas duas maneiras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e acabo utilizando esse tipo de exercício, na maioria das vezes, numa esteira e numa bicicleta. Outro ponto que a gente tem que considerar, outros pontos, é que falei que nós temos estímulos e descanso. Então, isso, estímulo e descanso, já é uma outra variável que a gente vai ter que analisar, porque dentro desse estímulo e desse descanso, eu tenho que considerar fatores associados a ele. Por exemplo, pessoal, a intensidade que eu aplico no meu estímulo. Vamos supor que o indivíduo vai fazer uma intensidade de estímulo a 100% do máximo dele. Depois a gente vai falar dos parâmetros para interpretação. 100% do máximo dele, tá? Ele vai fazer a 100% do máximo,
Mas eu também tenho que pensar, já que eu pensei em intensidade, na questão da duração dessa intensidade. Sei lá, vou deixar ele quero melhorar a capacidade anaeróbia lática, sistema de fosfagênios aí dele, eu deixo ele ali 10 segundos, né, numa duração de 10 segundos, a 120%. Vocês vão ver que a gente consegue fazer isso com treinamento intervalado. Botar valores supramáximos, tá? Aí, beleza. Depois que eu falei da intensidade e da duração do estímulo que eu pensei, outro ponto que eu vou ter que pensar, qual é a intensidade do descanso? Né? Eu vou fazer um descanso ativo com uma redução da intensidade a 60%, a 50%, a 40%, vou fazer parado, vou deixar o cara de forma passiva, vai depender muito do que eu quero. Poxa, eu quero que ele descanse, recupere o máximo possível dos estoques de ATP e tudo mais, para ele dar um outro estímulo de maneira significativa. Então, vou botar o cara de forma passiva, vou deixar ele 2, 3 minutos descansando e vou dar outro estímulo. Sei lá, botar 1, 2, 3 minutos. Então, é saber manipular isso, considerando os sistemas energéticos com o objetivo que você quer. Tá? Além da intensidade, nós temos o tempo, né? A duração do nosso descanso. Uma outra variável que a gente tem que considerar. Tá? Então, a gente vai fazer esses estímulos. Eu posso pensar no número de estímulos que eu dou. Posso dar 2, 3, 4, 5, 6 estímulos. Né? Tem que pensar nisso, quantos estímulos dá. Tá? Depois que eu tenho a questão dos estímulos, quantos estímulos eu consigo aplicar no meu aluno, vamos para outros pontos. Eu posso dar uma série com 5 estímulos de 1 minuto por 1 minuto de recuperação, descansar esse cara e dar outra série como essa que eu falei. Aí é outra variável que a gente vai ter que analisar, que são o número de séries que você aplica dentro do treinamento intervalado. Tá? Então, olha só que interessante, vou dar um exemplo prático meu, né? Como eu treino muito atletas de luta, eu consigo fazer em cada série a simulação de uma luta. Então, se eu sei que o cara vai fazer 4, 5 lutas, eu tenho como fazer um número de séries para que ele exatamente esteja treinado para o número de lutas que ele vai fazer lá numa competição, por exemplo. Tá? De certa forma, se for para aquele nosso aluno que está querendo melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e também a questão do emagrecimento, talvez não exista essa necessidade de aumentar os números de séries, tá? Mas quando eu utilizo essa estratégia, até como forma de variação de treinamento, não só os números das séries vão ser fundamentais para minha compreensão para que a gente chegue nos nossos objetivos, mas também a duração dessas séries vai ser importante, eu quantificar isso, assim como o tempo entre essas séries, quanto tempo e qual a intensidade que eu vou dar de recuperação entre cada uma dessas séries. Posso pedir para o cara ficar caminhando, posso pedir para o cara, sei lá, vai depender mais uma vez da modalidade, vai depender mais uma vez do objetivo que eu quero. Então, Rodrigo, não é tão simples assim. HIIT é mais complicado, mas vamos tentar descomplicar um pouquinho, tá? De maneira mais simples, tá? Então, só para lembrar, para ficar depois aqui para os slides para vocês que eu vou passar para vocês, então, modalidade, tá? Intensidade do esforço, duração do esforço, intensidade dos períodos de recuperação, duração do intervalo, né, período de recuperação, número de séries, tempo de duração das séries, intervalo entre as séries, tá? Intensidade de recuperação entre essas séries. Então, quando a gente vai prescrever o HIIT, nós precisamos, de certa forma, olhar para todas essas variáveis e considerar cada uma delas, para que eu consiga ter o objetivo final que eu quero desenvolver no meu aluno, tá? Então, aqui a gente tem uma representação esquemática de como ficaria, por exemplo, uma prescrição de treinamento intervalado, tá? Então, como que a gente lê isso daqui, Rodrigo? Tá? Primeiro, aqui eu tenho o número de repetições, tá? Então, a gente vai fazer o número de estímulos, a gente vai fazer 3 vezes, e aí a gente vai para dentro. 2 minutos, então é o tempo de estímulo a 95% da frequência cardíaca de reserva. Rodrigo, nossa, frequência cardíaca de reserva, meu aluno não tem... Vou explicar uma maneira muito fácil de aplicação prática para você fazer com o seu aluno de personal. Mas poderia ser uma escala de percepção subjetiva de esforço, poderia ser simplesmente uma velocidade que você vai colocar aqui. A gente vai falar disso mais para frente. Mas aí você vai colocar a intensidade do estímulo por 1 minuto, que seria o tempo de recuperação. Nesse caso, ele vai fazer um descanso ativo, porque eu coloquei 50% da frequência cardíaca de reserva, então ele vai fazer uma intensidade, ele vai ter uma intensidade de recuperação ali monitorada. Tá? Poderia ser também uma velocidade, assim como eu disse. Tá? Isso aqui, na maioria das vezes, essa representação ela consegue fornecer para a gente uma aplicação do HIIT. Quando a gente vai avançando e a gente precisa ter a necessidade de acionar aqueles números de séries, como eu tinha colocado para vocês, a gente vai ter agora essa mesma representação, então tem 3 séries, 3 repetições de 2 minutos de estímulo a 95%
a minha frequência cardíaca de reserva por 1 minuto a 50% da minha frequência cardíaca de reserva. Fiz isso 3 vezes. Descanso 10 minutos e vou fazer isso mais uma vez, porque eu tenho que fazer todo esse processo aqui de 3 por 2 por 1 2 vezes. Tá? Então, eu faço 2 minutos, descanso 1. 2 minutos, descanso 1. 2 minutos, descanso 1. Fiz 3. Descanso 10. Depois que eu descansei 10, volto de novo. 2 minutos, descanso 1. 2 minutos, descanso 1. 2 minutos, descanso 1. Fiz 2 séries desse treinamento, tá? E aqui a gente, no final, sempre coloca o tempo de recuperação em 3 séries. Então, essa é a forma da gente prescrever, né, representar o treinamento intervalado de alta intensidade e que a gente pode usar na aplicabilidade ali da academia que a gente trabalha, com o nosso aluno, no estúdio que a gente trabalha, ou com o atleta que a gente tenha trabalhando, que a gente venha trabalhando no dia a dia. Fica muito mais fácil a leitura e o entendimento. Por exemplo, eu posso relacionar isso como 1 e 30 segundos, 1 e 1 minuto, 1 e 2 minutos e 1 e 3 minutos, mas eu posso falar proporcionalmente. 3 minutos correndo e 9 minutos descansando, só para vocês terem um exemplo, tá? Então, aqui a gente sempre expressa o trabalho e aqui a gente sempre expressa a recuperação. Rodrigo, meu aluno quer começar a fazer HIIT, aplicação prática. Esse modelo de como expressar trabalho e recuperação auxilia você a incluir de uma maneira mais simples o treinamento intervalado de alta intensidade. Tá? Então, a progressão pedagógica prática seria você começar com proporções de 1 para 3, estimulando o tempo de estímulo que você dá para o teu aluno, você dá 3 vezes o valor do estímulo de recuperação para ele. Depois você vai reduzindo isso à medida com que você consiga fazer com que ele tenha melhores adaptações com o treinamento intervalado de alta intensidade. Tá? Quando a gente fala dos aspectos fisiológicos e adaptativos, vou frisar para vocês aqui 3 pontos, né, bem rapidamente. Tá? Vou mostrar esse artigo aqui, que foi publicado lá em 2005, tá? Que tentou avaliar a capacidade oxidativa e resistência, né? Porque a gente sabe que o treinamento aeróbio contínuo melhora a capacidade oxidativa mitocondrial, né? O que a gente chama de densidade mitocondrial, atividade ali da densidade das mitocôndrias, né? Então, a gente exatamente, a gente não, né? Mas realizaram esse estudo, tentando exatamente comparar essas adaptações a nível oxidativo, né? Então, participaram do estudo 16 sujeitos, né, divididos em 2 grupos, treinaram apenas 2 semanas, pessoal, olha que interessante, apenas 2 semanas, 3 vezes por semana, tá? Tiveram o objetivo de avaliar o efeito de 6 sessões de HIIT no desempenho, tanto do VO2 como do potencial oxidativo muscular, tá? Então, eles fizeram todos os testes, familiarizaram, teste de VO2 de pico, teste de endurance, né, para capacidade, eles fizeram um teste de tempo limite, que é um teste que você começa esse teste numa intensidade associada a 100% de VO2 de pico, e vê quanto tempo você consegue manter, né, nesse teste, e biópsia muscular para marcadores oxidativos, né. Depois de 2 semanas de treinamento, de CIT, que eu vou explicar para vocês o que é ali na frente, refizeram os testes, né, para ver a questão dos marcadores oxidativos, refizeram para ver se ele estava conseguindo sustentar mais tempo no máximo e se teve, né, alguma adaptação a nível de VO2. Tá? Então, quando a gente fala das respostas oxidativas, então aumentou muito o citrato sintase, né, um marcador oxidativo, né, de respostas aeróbias, oxidativas no músculo, mostrando uma melhora no componente oxidativo, uma melhora aeróbia, tá, no músculo, beleza? Então, primeiro ponto, conseguiu promover uma adaptação de maneira substancial, apenas com 2 semanas, beleza? Agora, o tempo que eles sustentaram naquela atividade de intensidade máxima ultrapassou 100% do tempo que eles tinham, do tempo que eles faziam. Então, nesse grupo, indivíduos que fizeram HIIT por 2 semanas conseguiram dobrar, por exemplo, o tempo de endurance numa prova. Olha que interessante, mostrando que não só com um tempo reduzido de treinamento a nível de sessão de treino, mas também com poucas semanas, no caso 2, você já consegue perceber melhoras a níveis de desempenho com o treinamento intervalado de alta intensidade. Concluíram que o CIT, né, que é o Sprint Interval Training, né, que durou aproximadamente 15 minutos de exercício intenso por 2 semanas, aumentou o potencial oxidativo muscular, né, e dobrou a capacidade de endurance durante um teste aeróbico intenso na bike em indivíduos recreacionalmente ativos. Então, sensacional, né? Beleza, tá? Agora, Rodrigo, e aí? E o HIIT no que
diz respeito ao VO2, tá? Então, o que melhora mais o meu VO2? O treinamento intervalado de alta intensidade ou treinar um aeróbio contínuo? Então, esse estudo ele teve o objetivo exatamente de analisar esses fatores, esses aspectos. E eu peguei exatamente uma meta-análise. Né? A meta-análise está aqui em cima nos níveis de artigos, né? Para que a gente consiga estabelecer alguma opinião. Né? Então, são estudos que são revisões, onde a gente utiliza estatística para poder quantificar, né, a questão dos resultados, das conclusões, né, dos estudos que foram analisados naquela revisão, para dar para a gente um parecer a nível geral do que poderia ser mais eficiente para a melhora desse consumo de oxigênio. Tá? Olha que interessante. Praticamente, na verdade, só um que não, mas praticamente todos os estudos que foram analisados nessa meta-análise, todos eles foram favoráveis à melhora da VO2 quando o indivíduo realizou um treinamento intervalado de alta intensidade comparado a um exercício contínuo. Perfeito? Então, o HIIT possui uma capacidade de desenvolver a aptidão cardiorrespiratória melhor do que comparado a um treinamento aeróbico contínuo, com uma intensidade mais baixa. Tá? Rodrigo, por que isso deve acontecer? Né? Poxa, vamos falar disso daqui a pouquinho, por conta da questão daquele princípio da adaptação que vocês devem ter aprendido em algum momento na faculdade. Tá? Qual que é a intensidade ótima para desenvolver o VO2 de máximo? Indivíduos moderadamente treinados, a gente não precisa levar esses caras ao máximo. Tá? Isso aqui já vai fazer com que gere estresse nele ao ponto de melhorar o componente de VO2 dele. Então, 70% ou 80% do VO2 de reserva. Agora, indivíduos treinados, a gente precisa levar eles ao máximo do VO2 de reserva. Tá? Então, quando eu trabalho com intensidades mais altas, que está relacionado e associado com o HIIT, comparado, por exemplo, com o aeróbio contínuo, né, essa alta intensidade, eu posso associar isso ao princípio da sobrecarga e da adaptação. Né? Vamos imaginar que se você fizesse um treino, o nosso corpo ele parte sempre do princípio de ser mais eficiente possível. Se você está trabalhando com intensidades altas, ele vai falar assim, poxa, esse cara está trabalhando com muita intensidade, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar o consumo de oxigênio para que esse indivíduo continue correndo naquela mesma intensidade e a gente fique mais confortável, porque está puxado para a gente. É exatamente assim que o nosso corpo pensa. Aí o que vai acontecer? Quando ele melhora, você vai aumentar a velocidade, aumenta a intensidade e isso vai se adaptando. O princípio de sobrecarga e adaptação. Se você faz um exercício só contínuo, né, e com intensidade máxima, você vai ficar pouco tempo no teu máximo, você vai ficar ali poucos segundos no seu máximo. Então, automaticamente, o seu estímulo é muito pouco perto do que eu poderia fazer num treinamento intervalado de alta intensidade, que eu ia conseguir manter o cara por um tempo maior naquela intensidade, favorecendo uma adaptação do VO2. É a mesma coisa no treinamento de força. Né? À medida que o cara vai ficando treinado, o cara não faz mais 2 séries, faz 3, 4, 5 séries para aumentar o estímulo, né? Aumenta o volume, né? Aumentando o estímulo para possivelmente, né, gerar uma adaptação mais significativa. Tá? Então, pelo fato do HIIT ele alternar esses exercícios de intensidade alta com baixa, o cara lá que está fazendo, ele vai conseguir sustentar mais tempo naquela zona de intensidade que é benéfica para a melhora dos componentes do VO2. Tá? Isso vai ser uma explicação para a melhora desse consumo máximo de oxigênio. Beleza? Quando a gente fala de HIIT e respostas cardiovasculares, esse estudo aqui comparou os efeitos do HIIT sobre o consumo máximo de oxigênio, que a gente já viu, né, mas principalmente sobre a questão da recuperação da frequência cardíaca. Assim que a gente termina os exercícios, quanto mais rápido a nossa frequência cardíaca abaixa, melhor indicador a gente tem com isso da nossa saúde cardiovascular, da nossa troca, né, do nosso simpático para a ação do nosso parasimpático. Isso quer dizer que a gente tem uma capacidade cardiovascular melhorada. Tá? Então, eles fizeram um treinamento aeróbico contínuo por 45 minutos, né, e outro grupo fazendo treinamento intervalado de alta intensidade por aproximadamente 18 minutos. Né, e eles quantificaram a questão das calorias por sessão. O que eles perceberam? Tá? Que o VO2, após 9 semanas, foi maior no treinamento intervalado de alta intensidade, o que a gente já viu, beleza? Né? Já entendemos o porquê. Agora, quando a gente fala do percentual de mudança da frequência cardíaca após o exercício, a gente consegue perceber uma mudança mais acentuada quando o indivíduo fez treinamento aeróbio, treinamento intervalado de alta intensidade. Tá? Então, como eu expliquei para vocês, essa recuperação da frequência cardíaca após exercício, ela depende de uma interação coordenada, né, de reativação do parasimpático e de retirada do simpático, que aumenta a nossa frequência. Tá? E isso vai ser exatamente o parâmetro fundamental para a nossa saúde cardiovascular. Tá? Isso
então, mostra para a gente que a nível cardiovascular, o HIIT trabalha de uma maneira fundamental para adaptações crônicas do nosso sistema cardiovascular. Beleza? Tá? Então, mostrando aí um outro tipo de benefício do